Mas vamos lá. Abra comigo o livro de Filemon. E eu não vou falar o capítulo, porque só tem um capítulo. Vamos ler juntos? Todos acharam? Acharam. Bom, vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Feche seus olhos e vamos orar comigo aqui. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por nós desfrutarmos desse tempo com toda a igreja, com amigos que fazem parte da família da fé. Eu te agradeço não somente por esses, mas também por aqueles que ainda vão vir conhecer o teu nome e vão ser inaugurados na família da fé. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela vida dos apóstolos que corajosamente negligenciaram os seus prazeres, os seus currículos, a sua vida, para glorificar somente a Cristo. E o nosso objetivo aqui é esse, que Cristo seja glorificado, que nós saiamos da frente para todos verem Jesus, que nós saiamos da frente para glorificarem o teu nome. Pai, eu clamo, Senhor, assim como Jesus disse que o Consolador viria e que ele nos lembraria das suas palavras, que nesta noite o Espírito Santo possa assumir o governo e o controle nesta pregação,
para que somente o seu nome seja enaltecido. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Amigos, eu sei que essa é uma das epístolas que às vezes nós acabamos desconhecendo, né? Quando a gente fala Filemon, raramente, isso não é um padrão daqui, de muitos lugares, conhecem Filemon. A real é que essa epístola é a menor carta do apóstolo Paulo, que ele já enviou, né? Até onde a gente tem conhecimento é a menor. E essa carta, ela foi escrita aproximadamente 62 depois de Cristo. Então Jesus morre ali entre 30 e 33. Paulo, ele vai conhecer Jesus mais ou menos nessa época. E 62 depois de Cristo, ou seja, 32 ou 30 anos depois, ele vem escrever esta carta. A epístola é uma carta direcionada como uma recomendação, como uma inspiração para edificar a igreja. O apóstolo Paulo, ele por muito tempo, ele plantou igrejas, e não são igrejas no jeito que a gente pensa hoje necessariamente, tá? Aqui na nossa cultura do Basileia, a gente vive algo que a gente sempre fala, que são igrejas caseiras. Igreja caseira, para nós, é uma igreja completa. Igreja caseira, ela não é uma extensão do culto. Igreja caseira é uma igreja completa, onde a vida de Jesus se manifesta, certo? O ponto é que Paulo, ele plantou muitas igrejas no meio das nações. E eram igrejas caseiras. E ele endereçou para a igreja caseira que estava na casa de Filemon. E existe um consenso teológico, que Áfia era esposa de Filemon e Arquipo era seu filho. E quem era Filemon? Para quem que Paulo estava escrevendo essa carta? Filemon, ele foi um cristão próspero, um cristão que viveu na cidade de Colossos, que era uma cidade aproximadamente ali entre Ásia e Europa, ali, muito próximo ali também da Turquia. E era uma região relevante para o Império Romano. É como se fosse uma capital, uma grande capital. Assim como nós hoje estamos em São Paulo, que é uma grande capital, acho que do Hemisfério Sul, é uma das principais cidades, Filemon, ele vivia numa igreja caseira naquela região. E Paulo, ele ora para que Filemon, ele mantivesse a comunhão da fé. E se torne eficaz essa fé. Ele elogia a fé de Filemon em Jesus. E o amor pelos santos que o Filemon tinha. Então, o Filemon era um homem muito amoroso. Ele era um homem receptivo, meio pastoral. Ele reanimava os companheiros da igreja caseira. Ele encorajava. Ele dava forças como um amigo na fé. Um irmão. E Filemon, ele era considerado um cristão maduro. Um cristão que conhecia a obra de Jesus. Conheceu a obra da cruz, ele conheceu sobre a ressurreição de Cristo. E ele cooperava nessa maturidade com a igreja de Colossos. Então, ele se tornou um homem famoso por esse dom pastoral. Porque, assim, Paulo ele mesmo diz que é digno de honra um bom presbítero. É digno que ele seja... vou usar uma palavra, mas não é no sentido que muitos usam hoje. Prestigiado no sentido da fé, e não no sentido de glória para o homem. Então, é honroso um bom presbítero que trabalha. Ele é digno de duplicada honra. Então, Paulo, ele vai fazer um pedido meio inusitado para esse Filemon. É engraçado porque, quando a gente normalmente pensa pessoas maduras na fé, nós tendemos a pensar que essas pessoas, elas não têm desafios. Nós tendemos a pensar que essas pessoas são perfeitas, que elas atingiram um nível de maturidade que elas não precisam de nenhuma exortação. Só que Paulo vai provar para nós o contrário.
Paulo, ele faz um pedido inusitado a Filemon, a respeito de um homem chamado, se você acompanhou comigo na leitura, Onésimo. E a pergunta é, quem era Onésimo? Onésimo foi um escravo de Filemon. E ele fugiu para Roma. E tudo indica que ele lesou Filemon, roubando dinheiro ou algum tipo de problema material. Bom, a gente tem muitas sugestões, mas a gente sabe que ele deixou um prejuízo para Filemon. E Onésimo, ele fugiu para onde? Para Roma. Porque Colossos, ele está um pouco mais ali na Europa Oriental. E Roma está mais para ocidental. O que ele fez? Ele viajou, sumiu do mapa. Deixei um prejuízo e fugi. E Onésimo, ele tem um encontro com um homem chamado Paulo. E nesse encontro com Paulo, ele é apresentado ao Evangelho de Jesus Cristo. Tudo indica que Onésimo conheceu Paulo num contexto de prisão domiciliar. Lá no final de Atos, capítulo 28, você vai ver que Paulo, ele vive uma prisão domiciliar. E mais para frente, obviamente que aí não está em Atos, aí são também contextos, fatos históricos aí que nós temos aí na história da igreja. Paulo ele e Pedro vão ser presos e vão ficar numa prisão conhecida como Mamertina. Fica lá na Itália. Eu nunca tive o privilégio, ainda não tive o privilégio de ir, mas quando a gente vê na internet, a gente tem acesso, é uma prisão muito cruel, algo cruel, mas que Deus operou muitos milagres naquele lugar com eles. Mas falando desse contexto de Paulo ele escreve algumas epístolas nesse contexto em prisão. E uma delas é essa carta para Filemon. Paulo estava preso. Ele estava numa prisão domiciliar porque ele ia ser julgado. E quando Paulo prega para Onésimo, é possível que no processo de conversão de Onésimo, ele aprendeu sobre o ensino de Jesus em Lucas 14:33. Não precisa ler, não precisa abrir, só queria reforçar com vocês. Jesus diz assim: qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Com certeza, Onésimo aprendeu sobre isso. E ele confessou para Paulo quem ele era. Porque Paulo, ele aprendeu sobre todos os princípios da fé. E Paulo, ele orientou que a confissão de pecados entre os irmãos é algo genuíno e verdadeiro. É algo real. E Onésimo, com certeza, ele abriu seu coração para o Paulo e disse quem ele era, quem ele foi no passado. E coincidentemente, Paulo vai dizer para ele que o Senhor que ele deu um prejuízo é um discípulo também de Jesus. Filemon. E por que Paulo, esse Paulo, ele vai dar essa, ele vai conversar com Onésimo. E para quem conhece a história do apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, certo? Ele perseguiu a igreja. Até que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e a vida dele muda. A vida dele muda. Totalmente. Porque ele encontrou com Jesus. O ponto é que Paulo, ele perseguiu tanto a igreja, ele matou pessoas, ele invadiu casas, que quando ele estava sendo perseguido e ele quis fugir para Jerusalém, ninguém quis receber Paulo. Ninguém quis abrir a casa para Paulo. Fala, ele não deve ser um verdadeiro discípulo. Porque desde aquela época a igreja se achava sommelier. Já percebeu? Sommelier de quem é verdadeiro discípulo ou não. A gente tem essa característica às vezes. Às vezes a gente quer ser o sommelier de quem realmente é irmão, quem não é. E Paulo, ele vai contar para Onésimo que ele não seria recebido por ninguém. Mas aí aparece um homem chamado
Barnabé. E Barnabé, ele abençoa Paulo com vulnerabilidade e exposição. Por que vulnerabilidade e exposição? Se de fato toda a galera tivesse certa, Barnabé ia ter um prejuízo da vida dele. Mas o que é a vida dele para quem já está morto? O que é a vida para quem já está em Cristo? E Jesus fala, quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar tudo não pode. Barnabé ele entendeu isso na prática. E ele abraçou assumindo um risco. Para você provar de Deus nos relacionamentos, você vai precisar assumir riscos. Você vai precisar se expor. Eu e você, nós temos uma natureza pecaminosa que buscamos a todo tempo a sobrevivência. É natural. É do nosso pecado. Mas para você ver do Espírito Santo na vida de pessoas vulneráveis, você vai ter que começar a se expor. E Onésimo, continuando aqui. Onésimo entendeu esse princípio de Paulo. Que Paulo lesou famílias, mas Paulo foi abraçado por Barnabé, e Paulo foi levado por Barnabé aos pés dos apóstolos. Então, Paulo aprendeu os fundamentos apostólicos desde o início. E, como um pacificador do reino de Deus e conhecedor das palavras de Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo ele dá uma orientação a Onésimo. E aí, o que eu disse para você? Que Paulo tinha feito um pedido inusitado na carta a Filemon. E ele faz um pedido para Onésimo. E que pedido é esse? Para ele retornar para o seu dono, o seu antigo dono, Filemon. E Paulo associa esse envio, ele fala assim, esse envio é do meu próprio coração. Pois Paulo ele desenvolveu um afeto de amor em Cristo por Onésimo muito grande. Sabe aquela pessoa que você começa a discipular ela, você começa a acompanhar a vida dela, você começa a pastorear, e você começa a ter um carinho, mas você sabe que a jornada daquela pessoa não é um fim em si mesmo. A jornada daquela pessoa naquele lugar não é um fim em si mesmo. Então Paulo fala, você vai precisar voltar para Filemon. Não se escandalize, só abrindo um parênteses aqui, então acompanha comigo aqui para a gente não perder o fio da meada. Abrindo um parênteses. Naquela época, tinham escravos. Era do contexto da época, não tinha o que fazer. Então, Filemon, ele cresceu naquele contexto, e Onésimo também. O ponto não é o contexto profissional, histórico que a gente vive. O ponto aqui é que, mesmo em qualquer contexto cultural histórico que você e eu vivamos, o poder do evangelho não está acorrentado. Ele pode redimir aquele lugar e aqueles corações. E aí, me surge uma pergunta, que eu queria convidar você para refletir juntos. Por que Onésimo estava sendo enviado pelo apóstolo Paulo para a igreja caseira de Filemon especificamente? Por que não ser enviado para outra igreja? Por que Onésimo deveria ser recebido sabendo do dano que ele havia cometido no passado? Afinal, uma vez sabendo que Onésimo já estava em outra região e conheceu a Cristo e recebeu um novo nascimento, por que não permitir uma nova jornada em outro lugar? Um outro lugar distante, um lugar que ninguém conhecesse ele. E que ele pudesse pregar o evangelho num lugar que não conhecem Jesus. E a pergunta mesmo é, qual o verdadeiro sentido desse reencontro e desse pedido de Paulo? E a partir dessa reflexão eu não sei se já colocaram, mas eu vou reforçar aqui. O tema dessa pregação é o paradoxo do perdão. Eu não sei se você sabe o que é um paradoxo. O Mike Duke ontem disse uma coisa na conferência que eu achei bem legal.
Coisas que às vezes eu tenho dificuldade de explicar, Deus se usa de pessoas para facilitar. Ele usou um exemplo de que as palavras elas perdem sentido no tempo. E lamentavelmente é verdade isso. A gente está vivendo num contexto que tudo está sendo perdido, tudo é subjetivo, nada é objetivo, nada tem a sua validade. Tem pessoas querendo ser cachorro, cavalo e etc. Ele, elo, linguagens aí que, enfim. Mas onde eu quero chegar é que paradoxo tem uma objetividade na língua portuguesa e em outros idiomas também. É uma figura de linguagem. Paradoxo é uma figura de linguagem de pensamento, que apresenta uma ideia que, na mesma ideia, aquilo parece meio contraditório. E vou dar um exemplo de um paradoxo que eu achei interessante para compartilhar com vocês, só para vocês terem uma ideia. Só um momentinho. Tem um exemplo que eu acho bem impactante, que eu acho que é legal você prestar atenção aqui, para você entender o porquê existe um paradoxo no perdão. Quando eu digo assim, o silêncio é o grito mais forte, para a gente que já está acostumado com figura de linguagem, é tranquilo, certo? Mas se você parar para prestar atenção na frase, o silêncio é o grito mais forte. Tem um paradoxo aí. Parece meio contraditório, não parece? E a ideia do perdão também parece contraditório no Evangelho. A ideia do perdão e do pedido de Paulo para Onésimo e para Filemon parecem contraditórios. Não faz muito sentido se a gente olhar com nossos olhos carnais. Mas o ponto aqui que eu quero trazer é que a pessoa que nasce de novo em Jesus, ela tem uma nova identidade no corpo de Jesus, na mentalidade. Ou seja, isso não nos isenta de passar processos de mortificação. E você tem que lidar muitas vezes com questões que ficaram pendentes emocionalmente, ou que você prejudicou alguém materialmente mesmo, você vai ter que lidar com essas questões. E isso não invalida o que Deus pensa sobre você, ou o poder do Evangelho sobre a sua vida. Na verdade é que Deus é justiça também. Onésimo, ele não estava isento de medo. É isso que eu quero trazer aqui para você. Onésimo era um homem como eu e que você, que tem medos, que tem aflições, que ele buscava uma razão para a sua vida antes de fazer parte do corpo de Jesus, a ponto de ele querer romper relacionamentos, romper qualquer validade sobre a sua vida, a sua honra como ser humano naquela época, como escravo honroso. O que ele faz? Ele prejudica o seu chefe, o seu senhor, para ele se sair bem. Então, muitas vezes, eu e você, assim como Onésimo, ele buscava felicidade, paz, liberdade no mundo sem Cristo. Promovia confusão e divisão. Mas quando ele conhece Jesus, ele se torna escravo do Evangelho. Ele tem algemas em Cristo. Algemas não visíveis, segundo os olhos humanos, mas algemas no coração. E ele sabe que ele foi convidado para essa mortificação. E como Onésimo tinha os olhos na eternidade, não foi difícil entender o pedido de Paulo, ainda que ele sentisse medo. Porque ele entendeu que ele já estava sendo mortificado para Cristo. Então, aquele processo, para Onésimo, ele já tinha clareza que ele precisava voltar. O grande real motivo desse pedido para Paulo é que existe um princípio no Evangelho que é a comunhão da fé. O segredo no Evangelho é a vida em comunhão. A comunhão da fé que Paulo, na epístola, ele ora um pouco antes para Filemon, é que continue sendo eficaz, que a comunhão da fé seja eficaz em você.
Paulo já estava preparando o terreno no coração de Filemon, porque viria uma bomba, viria um pedido inusitado. E Paulo ele estava fazendo um pedido que confrontou tanto Filemon quanto Onésimo. Mas até mesmo, como eu disse, pessoas maduras precisam ser exortadas. Todos nós, ao longo da nossa jornada de maturidade na fé, em algum momento precisaremos de um irmão nos exortando, para que sejamos aperfeiçoados no corpo. E o que é essa comunhão da fé? A palavra grega da comunhão, em outros momentos, outras pregações, a gente já comentou sobre isso, é koinonia. Essa palavra é usada muitas vezes no senso popular do jeito errado, em vários contextos indevidos. Então, a comunhão, ela é a expressão máxima da pessoa do Espírito Santo. Principalmente no corpo de Jesus. Então, a vida de Cristo através do Espírito, ela flui na comunhão. Por isso que nós e outros irmãos do nosso meio, falamos que viver um momento num culto público, olhando a nuca dos irmãos, não é vida em comunhão necessariamente. Você só está olhando a nuca dos irmãos. E você está consumindo um culto. E talvez sendo até sommelier de pregador. Mas o ponto que Deus quer trazer para nós não é nada disso. É permitir que a vida de Jesus flua nos relacionamentos. E que esses relacionamentos se tornem relacionamentos de aliança. Então, se você ainda não provou da vida em comunhão na igreja, eu te convido a fazer parte disso. Só que para isso, meu irmão, você não pode ser bom bastante. Você não pode ser o cara e a cara. Você não pode ser o máximo. Você tem que ser vulnerável. Porque só permitindo as suas vulnerabilidades nos relacionamentos, você vai provar da vida de Jesus. Então, essa comunhão era a grande preocupação de Paulo naquele contexto. Filemon, eu vou te mandar Onésimo de volta, que é para você aperfeiçoe a comunhão e ela se torne mais eficaz na sua vida. Paulo ele tinha um profundo amor por Onésimo e queria que ele ficasse com ele. A vontade de Paulo, na verdade, é, cara, Deus está fazendo uma coisa tão bonita com essa pessoa que eu queria que realmente ela ficasse aqui para me ajudar na obra aqui. É como se eu chegasse agora e falasse assim, ó, essa pessoa que tem nos abençoado tanto. Falasse, cara, não queria que ela fosse embora não. Mas aí o Espírito Santo está dizendo, você precisa enviar. Você precisa liberar essa pessoa. Para ela cumprir a vontade de Deus e ser aperfeiçoada na comunhão. Talvez, ele ouvisse os testemunhos de cura e perdão que Paulo e os demais viveram. Talvez Onésimo ele ficava maravilhado com esses testemunhos, com as obras do Espírito no meio deles. Porém, Deus quer nos tirar de uma fé teórica e nos conduzir para uma fé prática, para testemunharmos a vida de Cristo em nós. O que acontece é que tem muita gente pregando aí fora. Só que aí quando você entra dentro de casa, você vê que tudo aquilo que é falado é teórico. Não tem prática, não tem vida. Eu fui prova disso na minha história. E fui confrontado pelo Espírito Santo. E hoje eu falo isso não porque nós somos bons, porque temos um prédio, mas falo isso porque eu sei que o maior desejo do coração de Deus é que você entenda que a vida em comunhão é o centro da igreja, é o centro que Deus quer levar a igreja. E Paulo ele vai fazer uma declaração de que Onésimo foi afastado temporariamente
com o objetivo de que Filemon recebesse para sempre. Ou seja, Filemon, Onésimo, ele fugiu de você quando ele era escravo. Ele te deu muito prejuízo. Você ficou machucado. Mas, essa palavra é importante. Mas, foi temporariamente. Porque agora eu estou te devolvendo ele para sempre. Não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Glória a Jesus. Como irmão caríssimo. Ou seja, meu irmão, quando você receber ele, recebe ele como você receberia a mim. Como uma pessoa que você tem prestígio, como uma pessoa que você admira. Receba esse vulnerável como seu irmão que faz parte de um corpo agora. E Deus usa desses caos nos nossos relacionamentos, que é justamente para Ele testificar, para nós testificarmos. Sabe quando Jesus fala assim para os discípulos, vão e sejam minhas testemunhas por todas as nações, preguem até os confins da terra? É uma fé prática. Então, a única maneira que eu e você vamos provar da verdadeira comunhão, de forma genuína com nossos irmãos, é conhecendo suas vulnerabilidades. É você se frustrando com os pecados dos seus irmãos, mutuamente. Mesmo aqueles cometidos antes das suas conversões. E experimentando do poder de Deus nesses relacionamentos. E por que a pergunta que fica aqui, por que nós precisamos aprender sobre perdão para compreender o verdadeiro significado de comunhão? O que de fato significa perdoar? Afinal, a natureza do perdão em Cristo exige convívio? A natureza do perdão na fé exige reconciliação? Como eu lido com as feridas pendentes causadas por pessoas que agora são irmãos no corpo de Jesus, ou até mesmo que sempre foram? Como que eu lido com essas feridas? E Paulo, ele conhecia o que de fato era perdão. Como eu disse para você, ele provou do perdão na prática, na vida da igreja. Barnabé abriu as portas para Paulo, os apóstolos abriram. Porque só sabe o que é perdão quem um dia já precisou de perdão. Eu e você, nós precisamos entender que existem fundamentos na palavra. E os apóstolos, eles não falavam nada da sua própria aspiração. Eles falavam baseados no que Jesus ensinava. E Paulo, ele sentou com os apóstolos, ele aprendeu. Paulo provou do perdão de Deus. E provavelmente Pedro deve ter comentado sobre alguns ensinos de Jesus. E um deles era o quanto o tema do perdão era precioso para Jesus. Então eu queria pedir para as meninas que abram em Mateus 18, por favor, no 23. Aqui, Pedro está contando sobre alguns ensinos de Jesus. E um deles era o quanto o tema de perdão ele era importante para Jesus. E aí, ao longo desse ensino, Jesus ele vai ensinar uma parábola muito conhecida. Vamos ler juntos? Por isso, o reino do céu... Perdão, aqui já é a parábola. Deixa eu te trazer um contexto. Jesus ele ensina em Mateus 18 que quando o irmão pecar contra você, vai até ele. Não faz fofoca. Vai até o teu irmão e confronta ele.
E aí Jesus dá uma recomendação, depois você lê, porque não é o objeto da pregação aqui, mas Jesus dá uma recomendação de métodos de resolução de conflitos no meio dos relacionamentos. Porque Jesus não gosta de fofoca. Então Jesus sempre recomenda, vai lá e tenta resolver com o seu irmão. Não deu certo? Vai tentando. Se não der certo, leva uma testemunha. Vai tentando. Se não der certo, aí você leva a igreja. Mas, logo em seguida, e aí é o objeto aqui da pregação, Pedro faz uma pergunta, que você já deve ter ouvido em algum momento. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar um irmão que pecar contra mim? Somente 7 vezes? Existia uma questão cultural da época sobre isso. Mas Jesus vai dizer aquela frase que todos nós já ouvimos em algum momento. Não digo somente 7, mas 70 vezes 7. E logo em seguida Jesus conta essa parábola que nós vamos ler aqui. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Só uma pausa. Guarda esse número, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Guarda esse outro número. Primeiro, 10.000 talentos, certo? E o segundo? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí aqui eu quero destacar com você essa frase de Jesus. Pode seguir, Bia. Essa frase de Jesus é a mais impactante. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ai, ai, ai. Dura palavra essa. Mas, aqui, só para você ter uma noção do que Jesus está exemplificando, Jesus trabalhava com muitos exemplos na época. E Jesus ele conta essa parábola para ensinar sobre perdão, que é o que Paulo estava tentando ensinar a Filemon e Onésimo. E Jesus ele conta essa parábola, que é conhecida como credor incompassivo. E o que são os... Vamos lá, vamos só reforçar aqui. Quais são os valores aqui que nós memorizamos? Boa, obrigado pela contribuição. 10.000 talentos hoje, aliás, qualquer tentativa de projeção do que são os 10.000 talentos hoje, não leve tão a sério. Por quê? Porque era de uma época muito distante. Então é muito difícil trazer para valor presente isso. Mas existem algumas tentativas. As mais próximas giram em torno de 3 bilhões a 6 bilhões de dólares. Alto, né? Valor alto. Só para você ter uma ideia, hoje, enquanto que daria em reais, daria 34 bilhões.
Isso daí seria a fortuna, só para vocês terem uma ideia, a fortuna dos donos do BTG e do Itaú. Então, isso é 12 vezes maior do que todos os impostos da nação de Israel durante um ano. Era de 800 talentos. E o outro número que nós memorizamos era de 100 denários, certo? Isso é aproximadamente hoje $12.000. Bastante também, certo? Isso dá em reais aproximadamente R$68.000. Então, olha o que Jesus está ensinando aqui. Que é como se o dono do Itaú, do BTG, encontrassem Jesus. E a dívida deles fossem 34 bilhões. E aí eles são livres dessa dívida, a dívida é cancelada. E sabe o que é cancelamento de dívida? Não é assim, eu estou cancelando, mas depois a gente volta a conversar. Cancelamento de dívida é, isso não existe mais. E você é livre. Aquele cara sai daquela dívida e vai cobrar os demais que tinham uma dívida de R$68.000. E aí, a seriedade desse tema é tão importante, pois Jesus destaca de que quem não perdoar o próximo, Deus entregará à condenação. Não tem muita novidade do que Deus está ensinando aqui. O fundamento do ensino do perdão inicia no Sermão do Monte. Em Mateus 5, do 23 ao 24, não precisa abrir, Jesus ele vai ensinar um princípio que, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai primeiro se reconciliar. Mateus 5, do 43 ao 45, não precisa ler também, Jesus ensina sobre o amor aos inimigos e que devemos orar pelos que nos perseguem para demonstrar que são filhos do Pai Celestial. Em outras palavras, amar nesse contexto é liberar perdão, é clamar pelo bem-estar do próximo, ainda que você esteja ferido. Então, o ensino aqui, o princípio desse ensino, é que para você demonstrar a filiação de Deus, você precisa carregar o perdão de forma genuína. Para demonstrar que você é filho do Pai Celestial. Então, somente entendendo o quanto você devia, e o quanto Deus nos amou e pagou a dívida para que você entrasse na família da fé, é só assim que você vai conseguir viver relacionamentos de perdão. E dessa forma, você vai conseguir ser chamado filho de Deus. Você vai demonstrar a sua filiação. Se você não demonstra a sua filiação perdoando, existe um ensino aqui de Jesus que possivelmente você não entendeu o Evangelho. Possivelmente o Evangelho ainda não teve poder e impacto sobre a sua vida. Então, o fundamento desse ensino é que nós possamos clamar para que a filiação e o custo da dívida que nós recebemos, como cancelamento, a dívida foi anulada, ela possa ter cada vez mais impactos na nossa vida como filhos, como demonstração da graça de Deus. Eu queria, a gente já está finalizando, irmãos, mas eu queria trazer 10 princípios básicos para você sobre o que é o perdão na prática que Paulo está ensinando aqui.
Perdoar é cancelamento da dívida alheia. É quando você libera o próximo do cárcere do seu coração. Muitas vezes nós temos um cárcere no nosso coração que nós acorrentamos as pessoas dentro e falamos: você não sai, eu não te libero. E isso é escravidão. Isso é idolatria. Idolatria não é só para coisas que temos prazer. Também é para coisas que nós não temos prazer. Mas que escravizam a nossa história. O único que deve entronizar em seu e no meu coração é o Espírito Santo. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você é: perdão é parte do caráter e da natureza de Deus. E o outro nome que falamos para perdão é graça. Todas as vezes que eu e você falamos graça de Jesus, graça de Deus, eu estou dizendo assim: eu tinha uma dívida caríssima, que eu jamais conseguiria pagar. Se eu estivesse falando em reais, eu estaria falando em 34 bilhões de reais. Mas Jesus pagou a minha dívida. Ele me perdoou. O ponto 3 é: Deus revela seu caráter perdoador nos primeiros capítulos da Bíblia. Falar de perdão não é uma coisa que começa no Novo Testamento. Perdão é algo que começa lá nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Quando eu e você vemos que Adão e Eva pecam, em Gênesis 3,15, Deus anuncia algo que vai ter impactos para toda a humanidade. Que o descendente da mulher pisará sobre a cabeça da serpente. Esse é o versículo conhecido como proto-evangelho. Ou seja, é a primeira vez que o evangelho de algum modo é mencionado na Bíblia. Então, Deus, ele é perdão. Deus tem um caráter perdoador. E Deus revelou o seu caráter perdoador, anulando a nossa dívida, fazendo com que somente Ele encarnando pudéssemos ter o pagamento dessa dívida. Que nada que eu e você fizesse conseguiria pagar, porque o que eu devo é tão grande que não tem condições de sanar, a não ser que o próprio dono cancele a dívida. O quinto ponto, perdoar nos insere no corpo e numa família. Quando você entende que o perdão da graça de Deus é o voucher para você entrar na família da fé, você compreende que essa é a maior expressão do Evangelho. E a maior expressão, aqui como ponto 6, de perdão é a reconciliação com Deus e com os homens. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem a mania de dizer assim: eu perdoo, mas te quero longe. Eu perdoo a sua dívida, mas eu não quero convívio. Agora, você para pensar comigo. Se Deus fizesse a mesma coisa comigo e com você. Eu te perdoo, mas nem fala comigo. Nem me busque em oração. Porque assim, você errou tanto, cara. Você falhou tanto. Então nem bate papo comigo. Vai morar longe. A verdade é que eu e você, a gente tem um perdão manipulador muitas vezes. Só que Deus está nos convidando aqui a ter um perdão verdadeiro. Um perdão profundo. E ainda que você sofra algum prejuízo, você precisa entender que a sua dívida era maior. Enquanto você não entender o tamanho da sua dívida, você não vai entender
o quanto você foi perdoado. E perdoar vai exigir reconciliação. Perdoar vai exigir isso de você. Muitas vezes eu e você queremos perdoar sem restaurar o relacionamento. Muitas vezes eu e você quer perdoar sem olhar para a cara daquela pessoa novamente. Mas a verdade é que no corpo de Jesus, a verdade é essa, que não tem espaço para barreiras mais. Quando Jesus perdoa, ele derruba qualquer barreira. Barreira de natureza, barreira de gênero, barreira de poder econômico. Jesus, ele derruba tudo. Porque o perdão é a mensagem mais forte do Evangelho. E perdoar perdoar os inimigos e perseguidores exige prática de amor e de oração. Ou seja, você perdoar vai exigir que você ore pelos seus inimigos. Você perdoar vai exigir que você clame pelas pessoas que te feriram. E quando você não perdoa, deixa eu te dar uma notícia, não está tudo bem. Não está tudo bem você não perdoar. Sabe por quê? Porque as suas orações não são ouvidas. Jesus fala no Pai Nosso, ensinando a gente, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Então, quando você não perdoa, você não tem um canal aberto com Deus. O canal está fechado. Porque é como se Deus estivesse falando assim para você, cara, sua dívida estava tão alta e agora você está cobrando todo mundo. Eu te perdoei. O perdão é o elo mais profundo do Evangelho, que permitirá que no tempo do fim, o Espírito Santo fortaleça famílias. E vão se cumprir as palavras de Malaquias, que o espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe por que a gente está vivendo um grande desafio? Porque Deus, ele quer se usar de famílias no tempo do fim. Deus quer se usar das famílias, mas sabe o que está acontecendo ultimamente? Não está tendo perdão entre filhos e pais. Pais e filhos. Para você conseguir converter o coração dos seus pais ou dos seus pais em você, nós precisaremos entender o tamanho da minha dívida. Então fica uma exortação aqui. Se você não entender o tamanho da sua dívida, ainda que esteja escrito, pede para Deus te mostrar o quanto você é pecador. Eu não recomendaria esse passo, mas é melhor você aprender o quanto você é pecador, porque só assim você vai saber o quanto você deve e o quanto você precisa perdoar. Você não precisa acreditar no Renan que você é pecador. Você é ruim como eu. Você é falho como eu. Nós pecamos a todo tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus perdoou a sua dívida. Deus perdoou a sua dívida e quer que você perdoe. Sabe por quê? A gente canta, a todo momento a gente canta sobre avivamento, a gente canta sobre cura, a gente canta tantas coisas associadas ao Evangelho, e são verdades bíblicas. Mas a gente precisa voltar para o básico. Porque eu não vou provar daquilo se eu não entender que eu devo muito e que eu recebi um perdão tão grande. E que eu tenho dificuldade de perdoar o meu irmão. Não só perdoar, porque eu sei que tem situações difíceis que não vão permitir uma conciliação. Mas o ponto é que a gente que perdoa não quer nem tentar. Por isso, todo discípulo de Jesus que se diz transformado pelo Evangelho recebe um ministério. Todo mundo tem ministério em Cristo Jesus.
Sabe qual que é o principal ministério? É o da reconciliação. Que demonstra que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Porque, como eu te disse, Deus é perdoador. E a primeira manifestação de Deus, de perdão, ocorre no Éden. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos alcançou e nos reconciliou consigo mesmo. E não perdoar é um atestado de morte. Mas é a segunda morte. Não perdoar é você recusar todo o evangelho de Cristo Jesus. Não perdoar é você jogar o sangue de Jesus no ralo. Não perdoar é você dizer que a obra da cruz não foi suficiente. Um dos indicadores de um arrependimento é não se preocupar com a reputação. E ainda que você tenha que arcar com as consequências, a maior dívida já foi paga. Afinal, quem muito foi perdoado, muito ama. Em Lucas 7, 36 ao 37, Jesus ele janta na casa de um fariseu. Presta atenção nisso. E ele estava à mesa quando uma mulher da cidade, identificada como pecadora, ela vai até Jesus, até a casa desse fariseu que Jesus estava à mesa. O nome desse fariseu era Simão. E ela pegou um perfume caro. E só para você entender, Jesus estava à mesa. A mesa não era como hoje, que eu e você tem uma mesa alta sentados. A mesa era uma mesa baixa. E Jesus, ele dobrava as pernas. Ela chegou por trás e começou a lavar os seus pés com as suas lágrimas. Ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E ela secava com os seus cabelos. E aí sabe o que aconteceu? O fariseu pensa assim: esse Jesus, se ele fosse um profeta verdadeiro, ele saberia que essa moça é uma pecadora. E Jesus é conhecedor de pensamentos e corações. E sabe o que Jesus vai dizer? Jesus falou assim: deixa eu contar uma parábola. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. E ambos não tinham como pagar. O credor perdoou a dívida de ambos. A pergunta é: qual deles amará mais? E o fariseu fala: Jesus, a quem mais foi perdoado. E Jesus disse que ele avaliou bem e se direciona à mulher. Jesus disse: você avaliou bem, seu senso de discernimento está correto. E aí, Jesus, ele vai dizer para esse fariseu: essa mulher, ela chegou aqui na tua casa, enquanto você não me ofereceu uma água, ela me recebeu com lágrimas nos meus pés. Enquanto você não me recepcionou de uma forma respeitosa, essa mulher secou os cabelos, ela me ungiu com um perfume caro. E aí a lição que Jesus deixa no final é: quem muito foi perdoado, muito ama. Você já deve ter visto e ouvido muitas pregações sobre perdão. Eu não quero te sensibilizar aqui, eu quero te conscientizar. Você corre perigo se você não conseguir perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Eu queria encerrar essa pregação. Eu sei que os músicos já estão aqui. Queria muito que o Espírito Santo tocasse seu coração com quebrantamento. Ezequiel uma vez profetizou que o Espírito Santo viria e tiraria nosso coração de pedra e daria um coração de carne.
E você deve ter assistido um filme, assim como eu, chamado A Forja, certo? Acho que imagino que muitos aqui assistiram. Eu chorei pra caramba. Saí impactadíssimo do filme. É a história de um moço chamado Isaiah Wright, que era um moço sem perspectiva, sem maturidade. E a mãe dele clamava a Deus para que ele amadurecesse, conhecesse a Deus, ele arrumasse um emprego, se virasse um homem, porque esse moço era órfão de pai. E esse rapaz, ele se deparou com um homem chamado Joshua Moore, que era dono de uma empresa. E esse cara dá uma oportunidade para esse Isaías, em português, né? Isaías, né? E ele começa a trabalhar e ser discipulado. E ele começa a aprender sobre perdão, porque ele não conseguia perdoar o próprio pai. O pai dele frustrou ele ao longo da infância dele, porque o pai dele foi embora. E ao ser frustrado pelo pai, ele conheceu esse Joshua, e Joshua ensina ele sobre perdão. Só que a base desse Joshua foi sempre a Bíblia, explicando a dívida que nós tínhamos com Jesus. O que acontece é que ao longo da história, esse Isaías está na casa desse Joshua, conversando com a esposa dele, e a esposa dele fala que eles perderam um filho. E eles perderam um filho num acidente. E eles perderam um filho num acidente que foi tão grave, a ponto de o homem que matou o filho foi preso. E até então ele só sabia dessa história. E ele começou a participar dos grupos de homens, grupos intimistas ali, em volta da mesa, entre eles, falando sobre Deus, buscando aperfeiçoamento. E aquele homem que discipulava ele, tinha um outro grupo de homens que sempre conversava com esse Isaías. E chegou para esse Isaías, um dos homens, e perguntou: nossa, que legal, como você conheceu Joshua? O que você está achando desse processo? E ele vai discorrendo sobre o acontecimento e o processo que aquele moço estava. E aí ele pergunta para esse homem qual que era a história dele, como que ele conheceu Joshua. Aquele homem olha para esse rapaz e como se ele não conhecesse a história mesmo, de fato, para esse Isaías. E aí o Isaías pergunta para ele e ele vai falar assim: eu fui o homem que matou o filho do Joshua. Só que enquanto eu estava preso, ele ia na cadeia toda vez me visitar. Ele ia na cadeia me visitar e ele perdoou a minha dívida que eu tinha com ele. E por que eu estou trazendo isso? Porque aquele homem se tornou o braço direito do Joshua no grupo de homens. Ele foi discipulado por ele. Porque um homem que ainda que perdeu o seu filho, ele conheceu o Evangelho. E ele visitava aquele rapaz, porque ele falava: assim como a minha dívida era alta, eu vou perdoar ele. Quantas vezes nós somos expostos a situações semelhantes? A real é que esse filme tem um simbolismo muito grande. O simbolismo é que todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus naquela cruz. Todos nós matamos Jesus, o Filho. Todos nós, com os nossos pecados, matamos o Filho. Somos responsáveis por Ele naquela cruz. Éramos e somos inimigos de Deus. Mas a boa notícia é que recebemos perdão. Quem muito foi perdoado, muito ama.